Pronto. Como a gente começou a gravação, agora eu vou só recapitular para ficar já na gravação, para quando vocês assistirem, vocês entenderem o que é que está sendo falado, tá bom? Então, aí aqui, ó, a gente tem as nossas palavras grifadas, de vermelho para erros ortográficos e de azul para possível erro gramatical, seja excesso de espaço ou palavras como essa última que não iniciou com letra maiúscula. Então, quando a gente faz essa digitação, você pode terminar o seu trabalho normal. E depois que você terminar de digitar, você começa a fazer o que nós chamamos de correção ortográfica. Eu posso digitar e já corrigindo? Pode. Se você achar mais fácil dessa forma, não tem problema. Mas, se quiser deixar para o final também, não há problema nenhum. O importante é que você faça essa correção no final, para que não vá nenhum erro na hora que, por exemplo, você vai imprimir o seu trabalho, ou vai fazer um currículo e não se atentou às linhas grifadas. E aí, realmente, é uma coisa que tem que ser chamada de atenção, tá bom? E aí, como é que a gente faz uma correção ortográfica? A primeira coisa que você vai ter que prestar atenção é na palavra que está grifada, e você vai, no caso, estar utilizando o mouse como ferramenta. Existem outros recursos para você fazer uma correção ortográfica, mas a do mouse ela é mais prática, porque você já está digitando, já viu o erro, já está corrigindo ao mesmo tempo. Então, se torna melhor para estar trabalhando, tá bom? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão do outro lado, ou seja, o botão do lado direito do mouse, tá? Em cima da palavra que se encontra grifada. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em design. Com esse zoom que está aqui, dá para vocês lerem as palavras que tem dentro? Eu estou conseguindo. Os demais, está dando para ver quem está no celular, principalmente, senão eu boto a lupa para aumentar. Dá mais ou menos. Então, deixa eu colocar aqui a lupa. E aí eu vou clicar com o botão direito em cima da palavra design. Pronto. E aí, ó, ele mostra para vocês essas caixas. A caixa com algumas palavrinhas. O que é que você tem que entender dessa caixinha que é aberta? Essas primeiras palavras aqui, ó, que estão em destaque, são o que nós chamamos de sugestões. Ou seja, o Word acha que você iria digitar uma dessas palavras. Nem sempre ele vai entender e vai te dar uma sugestão correta. Pode ser que a palavra que você fosse digitar, por exemplo, fosse design. Aí não tem nenhuma delas aqui. E isso é muito comum de acontecer, tá? Ele só tenta te ajudar. Essa opção chamada aqui de ignorar tudo é quando você quer que ele ignore todos os possíveis erros que possa ter no teu texto, seja ele grifado de vermelho ou de azul. Aí você está ignorando, você não, deixa, tenho plena certeza que está certo, tá bom? E esse outro aqui, de baixo, é o adicionar ao dicionário. Esse daqui você tem que tomar uma atenção muito grande com ele, porque se eu clicar nesse botão adicionar, essa palavra design, do jeito que vocês estão vendo aí, ela vai ser adicionada ao dicionário dele. E na próxima vez que eu digitar essa palavra do jeito que está aí errada, ele não vai grifar. E aí ele vai estar saindo desse jeito no texto de vocês. Quando é que eu vou adicionar um dicionário? Por exemplo, no meu caso, quando eu digito normalmente meu nome, ele grifa. E eu sei digitar certo o meu nome. Mas eu não me incomodo em ver uma linha vermelha no meu nome. Mas se isso me incomoda, eu posso estar adicionando o meu nome ao dicionário dele para que no futuro, na próxima vez que eu digitar, ele não grife de novo, tá bom? E aí aqui aparece para gente, ó, a palavra design. Aí a gente clica, porque no caso seria a palavra certa, ó. E aí ele vai fazer a substituição. Quem faz a troca é o próprio programa, tá? Deixa eu só adicionar que entrou alguém aqui. Pronto. Então, continuando aqui, tá? Vou fazer o mesmo processo com o grupo da fonte, tá? Deixa eu colocar o Lucas de novo. Pronto. Só que aí, no caso dos grifados de vermelho, ele dá sugestões de palavras. Quando eu clicar aqui, ó, nesse que está grifado de azul,
Eu não obrigatoriamente preciso clicar entre as palavras. Eu posso clicar em qualquer uma letra aqui que esteja nesse conjunto todo aqui, grifado de azul, tá? Quando eu clico com direito, ó, deixa eu só tirar. Ele vai mostrar aqui, ó. Tá mostrando a frase, ó, grupo, aí um espaço fonte. Ele está te dando já a sugestão do que é que tem que ser feito. Ou seja, esse texto deveria ser digitado apenas como espaço. Dependendo da versão, às vezes ele dá uma mensagem tipo assim, ó, verifica o excesso de espaço. Ele está dizendo que tem espaço demais entre as palavras. Aí você clica nessa frase que ele te diz, porque automaticamente ele vai tirar aquele excesso que ele identificou. Aí, quando eu clicar, ó, ele automaticamente ó, aproximou e ficou alinhado com a de baixo. Nesse outro aqui, ó, opa, vou clicar aqui, com o botão direito nele, e aí, ó, ele vai mostrar aqui, ó, já a palavra grupo com G maiúsculo. Novamente, em alguns Office, dependendo da versão que você esteja trabalhando, tá? Pode ser que apareça uma frase assim, ó. Inicie a frase com letra maiúscula. Porque nas versões antigas ele dizia muito o que é que tinha que ser feito. Nas versões mais atuais, ele já está mostrando o resultado final em si, para não confundir, porque o que é que acontecia? Ele dizia a frase, o aluno clicava fora, ia clicar no G, apagava o G e colocava maiúsculo, porque na frase dizia inicie a palavra com letra maiúscula. Então, muitas vezes confundir um pouquinho o usuário em relação a isso. Por isso, normalmente está deixando agora já a sugestão. Mas dependendo da versão que você for trabalhar, ou você vai ver a orientação dentro da caixinha, ou você vai ver diretamente a palavra já corrigida. Tá bom? E assim eu faço uma correção ortográfica, tá? Agora que a gente vai apagar. E aí, só para recapitular, o meu cursor ele está entre a palavra grupo e a palavra fonte. Se eu quiser apagar o que está para a esquerda, qual a tecla que eu uso? Quem lembra? De ontem. Se eu quiser apagar o que está para a esquerda do cursor, alguém lembra? Não? Gente. E para a direita, alguém lembra? Para salvar aí, vai, para a direita. Gente de Deus. Vamos lá, novamente, recapitulando o que a gente viu ontem. Tudo que está para a esquerda do cursor eu apago com a tecla Backspace, que é a tecla que tem uma setinha apontando para o lado esquerdo. Então, eu vou tocando, vai apagando. Tudo que está à direita, ou seja, tudo que está depois do meu cursor, eu apago com Delete. E aí, ó, eu toco Delete, tudo que está embaixo vai sendo eliminado, e aqui eu apago o restante com Backspace novamente, porque está para a esquerda do cursor, tá? E aí a gente vai começar a estar trabalhando. Pronto. É isso mesmo. Backspace é uma palavra que às vezes é difícil de lembrar o nome, mas você pode dizer assim, ó, eu tá Eu certo. normalmente uso o mouse, clico na palavra que eu quero usar e aperto Delete. Pronto, pode ser feito assim? Pode, tranquilo, tá? Eu vou só pegar aqui o texto para vocês, a gente começar a montar, tá? Só um instante.
Bom, gente, aqui eu já trouxe aqui um texto já preparado, e aí a gente vai só aqui recapitular um pouquinho de quando a gente viu a parte lá do Windows que de copiar e colar. No caso aqui, eu vou estar selecionando. Quando a gente fala em selecionar para copiar um texto, deixa eu só ajustar aqui essa janela. Pronto. A gente fala em selecionar, nada mais é do que clicar, segurar e arrastar por cima de todo o texto para que a gente consiga selecionar ele. Então, o cursor, normalmente, ele fica como se fosse um i. Aí eu clico, seguro e só arrasta, tá? Eu ressaltei com vocês lá na aula de Windows aqueles comandos básicos de copiar, recortar e colar. Só que lá no Windows a gente fez com clique do lado direito. Porém, nem sempre dá para a gente utilizar o clique, mas a gente pode utilizar os comandos. Nesse caso aqui, dá para ainda utilizar o clique, tá? E se eu clicar com direito no texto, ó, vai aparecer aqui uma caixinha com o nome copiar. Aí eu copio esse texto. Eu vou minimizar aqui essa janela e vou para cá para dentro do Word. Então, aqui no Word, eu vou clicar na área livre que a gente viu, que é a parte branca, clico e aí vai ter o nome colar. Lá no Windows a gente viu o nome colar. Porém, aqui no Word, normalmente o colar ele surge com a imagem do próprio colar, que é essa pastazinha. Aí a gente clica, ó, aí o texto automaticamente aparece. Eu vou desfazer aqui e vou fazer de outra forma que eu considero mais fácil. Então, quando a gente seleciona o texto, ó, a gente pode utilizar o teclado Ctrl C de casa, segura o Ctrl e toca na letra C de casa. Aparentemente não deu em nada. Vou minimizar aqui o bloco de notas. Vou clicar dentro do Word e a partir de agora eu vou dar um Ctrl V de vida e o texto já surge automaticamente. É sempre bom você usar os comandos, porque se você for pegar um texto que está lá da internet para trazer para cá para o Word, se torna muito mais rápido você fazendo esses procedimentos, tá bom? E aí a gente vai agora começar a fazer a formatação. Antes da gente formatar, vocês vão estar visualizando aqui, ó, algumas linhas azuis e outras vermelhas, tá? E a gente acabou de ver que quando tem uma linha vermelha e azul, está chamando a atenção para corrigir alguma coisa. Porém, abre-se uma observação. Nem sempre ele vai estar correto em relação ao erro. Como assim? Se a gente ler aqui o texto, ó, se a gente for ler o texto num todo, aí a gente vai entender que essa palavra ela tem que estar ficando do jeito que ela está. Se a gente ler, por exemplo, utilizado, tá, utilizado, aí ele foi grifou de azul. Aí se eu clicar com direito, ele vai dar a sugestão que a palavra tinha que ser utilizada. Mas se eu for ler o meu texto, ele vai perder o sentido, porque o texto diz assim: o termo informática educativa continuava sendo utilizado pelos profissionais. Então, não teria como ser utilizada pelos profissionais. Aí não teria concordância. Que seria uma palavra diferente, que no caso seria masculino com feminino. Então, nesse cenário, sim, eu deixo ela do jeito que ela está. Deixo ela grifada. Do mesmo jeito que aqui, ó, um dispositivo de tecnologia assistiva. Então, ele é assistível mesmo, a palavra correta é essa. Mas, como não pôs o dicionário dele, ele foi lá e grifou. Então, todas as palavras que estão grifadas aqui, elas já foram feitas a correção. Então, elas têm que ficar do jeito que está, ok? E aí, a gente passa para a formatação. Deixa eu só diminuir aqui o zoom para vocês verem, ó, como é que está o texto em relação à folha. É muito comum, quando a gente começar a digitar, nem sempre a gente atingir a folha num todo. Isso é, principalmente quando a gente vai montar um currículo, que é o primeiro emprego, a gente não tem, no momento, ainda tanta informação para acrescentar. Mas aí a gente pode, digamos que, distribuir adequadamente essas informações dentro da nossa folha, ok? Como eu disse a vocês, aqui quando eu colei o texto, ó, ele começou no ponto inicial da régua, foi para o ponto final, por isso que ele só vai daqui, ó, até aqui. Ele não passa para as laterais, nem vai muito no topo, porque é aquilo que eu ressaltei ontem. Se for encadernar, se for grampear, eu preciso de uma margem livre para poder fazer esse procedimento, tá? Feito aqui, deixa eu aumentar o tom de novo.
feito, digamos, a digitação, que no nosso caso aqui a gente só colou para facilitar o nosso tempo, nós vamos começar a formatar. Deixa eu colocar aqui a lupa para vocês verem. Como eu disse a vocês, o Word ele traz esses menus, essas guias lá em cima, vocês numa página inicial, inserir, design, e ele traz os grupos. Hoje a gente vai estar trabalhando com esse grupo aqui, ó, o grupo fonte. Como eu disse a vocês, os três principais da página inicial que vocês mais vão usar são esses três aqui. Principalmente eles dois aqui, ó. O grupo da fonte e o grupo parágrafo é o carro forte para formatação, tá? Como, no caso, as ferramentas, nem todas elas apresentam o seu nome visualmente, ou seja, na hora que eu olho, eu já estou lendo o nome, como, por exemplo, aqui eu já leio aqui, ó, pincel de formatação, então eu já sei que é o pincel. A maioria delas são representadas pelos ícones delas, ou seja, os desenhos. Nem tudo a gente vai conseguir decorar, até mesmo porque a gente está começando a conhecer as ferramentas agora, tá? Então, a dica que eu dou a você, não se lembra onde é que está a ferramenta, não se lembra direito do nome dela, então o que, que você vai fazer? Parar o mouse em cima dela. Quando você para, ela educadamente se apresenta para você, ó. Por exemplo, eu não sei o que é esse nome aqui, calibre corte. Se eu parar o mouse em cima, deixa eu só clicar aqui para poder funcionar. Ó, quando eu paro, ó, ele vai mostrar essa caixinha que vocês estão vendo aí. Tem assim, ó, fonte, dentro de um parênteses tem Ctrl Shift F, mais uma vez, amantes do teclado. Quem gosta, pode usar essa combinação que você vai estar chegando lá nessa caixinha ao mesmo tempo. Então, ele já diz o nome da ferramenta e ele ainda dá uma pequena explicaçãozinha embaixo, dizendo para que ela serve, ó. Deixa eu só aparecer aqui, porque como está na lupa, tem uma certa demora. Diz assim, ó, selecionar uma nova fonte para o seu texto. Quando a gente fala em fonte, a gente está falando especificamente no modelo como se fosse da escrita. Todo mundo tem um estilo de escrever. Então, tem aquelas letras bem desenhadas, tem os que escreve com letra de forma. O computador ele tem as fontes. Então, aí você vai escolher os modelos. Aqui, por exemplo, do lado, ó, ela já diz, ó, tamanho da fonte, ou seja, o tamanho da letra que eu vou estar trabalhando. E aqui a gente vai conhecendo, ó. Esse A já serve aumentar o tamanho da fonte. O A menor já serve para diminuir o tamanho da fonte. O Word, ele trouxe essa inovação. Tanto para aumentar como diminuir o tamanho das letras, você pode utilizar esses dois azinhos, ou pode utilizar a caixa do número. Tanto faz, vai fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho uma ferramenta AA. Significa dizer o quê? Maiúsculo e minúsculo. Para a gente estar mudando um texto de maiúsculo para minúsculo, tá? E assim a gente vai conhecendo devagarinho as outras, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar a formatar. Para formatar, eu preciso selecionar. Então, a gente vai começar selecionando o título, que é informática educativa. Eu poderia selecionar todo mundo de uma vez e fazer a formatação? Posso. Mas como a gente vai estar praticando, a gente vai por etapas, tá bom? Então, aqui, ó, vou selecionar. Vocês conseguem ver que o mouse ele é um formato de um I, ó. Então, eu vou clicar antes da primeira letra, segurar e vou puxando. Ó. E aí vai essa barrazinha crescendo, ó. Pronto, chegou no final, eu solto. Ok? E aí eu vou começar a formatar. Primeira coisa que eu vou fazer é escolher o modelo da minha letra. Então, eu vou clicar aqui. Ele abre esse menu. Esse menu com várias fontes. Fontes dessas que já vem instalada na máquina e que são organizadas por ordem alfabética. Então, aqui, por exemplo, ó, do jeito que você está vendo aqui, ó, esses modelos, é justamente como o seu título pode ficar. Deixa eu só fazer aqui o seguinte. Como ele está na frente da palavra, deixa eu ver se eu consigo fazer com que ele fique mais para o outro lado. Eu vou fazer aqui só uma coisa para vocês verem o texto mudando, tá? Depois eu retiro isso, só para vocês verem. Pronto, tá aí a palavra do lado.
E aqui a gente tem as fontes. Então, se eu estou vendo essa letra aqui, essa fonte toda exagerada, então eu já sei que meu texto vai ficar assim com uma fonte bem exagerada, tá? Mas, observe um detalhe aqui nessa fonte, ó, por exemplo. O A do informática, ele já ficou o acento normal, ficou, assim, ficou diferenciado. Porque tem algumas fontes que realmente é assim, ela não tem acento, então ela vai dar uma modificada na estrutura do teu texto. Então, aí você sabe que algumas fontes nem sempre vai casar, digamos assim, com algumas palavras com acentuação. E aí a gente vai, ó, passando o mouse. No teclado tem uma setinha que aponta para baixo, que são, a gente chama de setas direcionais, que é para baixo, para cima, esquerda e direita. E aí você pode estar tocando na setinha para baixo, porque aí fica mais fácil, ele vai mudando, ó, gradativamente. E aí, ó, por exemplo, essa fonte aqui, ó, ela já tem um tamanho mais pequeno. Essa daqui, ó, já vai modificando, ó. Então, cada fonte, ela tem um estilo diferente, tá? E aí a gente vai escolher um modelo. Deixa eu descer um pouquinho aqui para vocês verem. Ó, tudo isso são opções de fonte. A gente não vai ver tudo, mas é só para vocês compreenderem, ó. Tudo listado em ordem alfabética, tá? E aí, deixa eu colocar aqui. Bom, colocar a cultura. Lembra que quando a gente foi clicar aqui no início, ela tinha o nome Calibre, porque Calibre é a fonte padrão. Toda vez que você começa a digitar um texto, ela vem sempre com fonte Calibre. E agora ela mudou para o nome de Futura. Opa. E aqui a gente vai agora trocar o tamanho. Quando a gente for trocar o tamanho, deixa eu só agora tirar esse espaço. Pronto, quando a gente for trocar o tamanho, o que é que a gente recomenda? Normalmente, quando vocês forem fazer título, por mais que o trabalho de vocês seja pequeno, não exagera muito na fonte. Porque às vezes o aluno quer colocar uma fonte grande, que é para poder encher o texto todinho na folha. Isso daí realmente não é tão necessário. Não é regra, é apenas uma orientação. A gente orienta normalmente entre 14 e 16, chorando um 18 com a fonte, porque senão ele vai ficar muito exagerado. Então, no nosso exemplo, ó, as fontes aqui têm as numerações, e aí a gente vai colocar ela, por exemplo, com 16. E aí a fonte já fica um pouquinho, ó, maior do que as demais. Como eu disse a vocês, tem essas duas letrinhas A, que é para aumentar. Observe que aqui está no 16. Se eu clicar nesse A, que é para aumentar, ele vai para o 18, vai para o 20 e assim por diante. Eu posso aumentar por aqui, como eu posso também diminuir por aqui, ó, no Azinho menor. Vou diminuindo até chegar no tamanho que a gente definiu. Essas duas ferramentas, a, como eu disse a vocês, é maiúsculo e minúsculo. Serve para quê? Quando eu clico, ele abre esse menu aí, ó, e eu tenho uma disponibilidade de trocar a estrutura do meu texto. Como assim? Aqui, se vocês lerem, aqui tem assim, informática, apenas o I está em maiúsculo e o educativo está em minúsculo. Ele está justamente desse jeito aqui, ó. Primeira letra da frase em maiúsculo. Ou seja, a frase é informática educativa, mas somente a primeira letra da frase ela está em maiúsculo. Se eu clicar aqui em minúsculo, e aí, ó, ele já colocou todo mundo em minúsculo e automaticamente ele já grifou informática de azul. Porque nós já sabemos que início de frase de uma linha tem que começar com maiúsculo. E aqui eu pedi para ficar minúsculo. Então, automaticamente, quando você vai mudando o seu texto, o Word ele vai, digamos que, refazendo uma revisão, perdão, do teu texto e identificando possíveis novos erros de ortografia ou de digitação, tá bom? E aí, voltando para lá de novo, eu tenho aqui, ó, maiúsculo. Significa dizer que o quê? Ele vai colocar todo o meu texto em maiúsculo. Então, se você digitou um texto do maiúsculo e quer colocar minúsculo, aí vai dar certo. Porém, abre-se só uma observação. Algumas fontes aqui, ó, por exemplo, ó, essa daqui, ó, a Black Lives, se você observar, as letras dela já são todas em maiúscula. Então, se a gente for lá na ferramenta dos dois azinhos e pedir para ela virar minúscula, ela não vai virar, porque a fonte só é em maiúsculo. Quando é que eu consigo fazer essas mudanças de maiúsculo para minúsculo? Quando tem fontes assim, ó, como a Futura. A Futura a gente vê o F maiúsculo e o restante minúsculo.
Então, eu já consigo ver fonte maiúscula e minúscula. Então, essas mudanças se aplicam nesses tipos de fonte. Fonte que já é toda em caixa alta, não dá para mudar, ok? E aqui a gente tem, continuando, ó, colocar cada palavra em maiúsculo. No caso, a gente tem duas palavras, informática e educativa. Se eu ficar aqui, ó, vai ficar apenas o I de informática e o E de educativa em maiúsculo. E o restante fica em minúsculo, tá? E a outra, alternar maiúsculo e minúsculo. Ele vai fazer o inverso, deixar a primeira letra de cada palavra em minúsculo e o demais em, ó, maiúsculo. Mas no nosso exemplo, a gente vai deixar tudo em maiúsculo, tá? Então, a gente vem lá, escolhe, ok? Essa ferramenta aqui, de limpar toda a formatação, vocês vão utilizar ela quando vocês forem fazer um trabalho que você pegou um texto lá da internet. E aí, você, quando colar ele dentro do Word, você vai selecionar e clicar. Porque quando a gente pega um texto lá da internet, normalmente ele vem com uma fonte, ele já vem, às vezes, com uma cor, às vezes ele vem com um espaçamento, que a gente vai ver depois com mais calma o que é isso. Então, ele vai fazer uma limpeza para que você formate do seu gosto, tá bom? Aqui a gente tem uma ferramenta aqui embaixo, que é o Nzinho, de negrito, tá? Serve para quê? Para dar um destaque a mais na palavra. Ele vai dar digamos, uma escurecida na tua fonte, ó. Quando eu clico, ó, ele deu uma escurecida. E automaticamente ele já ficou, ó, mais acinzentado do que as demais. Então, se você olhar para a tela aí e observar, tem algumas ferramentas que já estão com quadrados acinzentados, ou seja, essas ferramentas elas já estão sendo usadas no momento. Então, o Word ele te dá essa facilidade para você compreender de algumas ferramentas só visualmente que está sendo aplicada naquele texto, tá? O I é, no caso, o itálico, ele serve para inclinar o texto. Ó. Eu vou dar um clique nele, ó. Ele deu uma leve inclinada. E o próximo é o sublinhado, que ele vai passar um traço de baixo. Eu clico e ele passa um traço. Eu tenho a obrigação de usar os três para um título? Não. Você vai usar de acordo com a sua necessidade. Ah, eu coloquei os três, mas eu não quero. Aí você, por exemplo, eu não quero mais itálico. Eu vou lá e clico. Ele tira. Não quero mais sublinhado. Clico. E ele tira. Então, a gente pode colocar e tirar tranquilamente. No nosso exemplo, nós vamos deixar em negrito e vamos deixar sublinhado. Algumas ferramentas eu vou mostrar para vocês, mas pouco vocês vão utilizar. Taxado, ele serve só para passar um texto no meio do texto, ó. Só para isso. Eu não sei se vocês já viram, às vezes tem alguns livros, ou então você está lendo alguma matéria, que no caso digamos que as informações foram modificadas, então normalmente ele deixa o texto original, digamos assim, por exemplo, o computador, como tem aqui no texto, refere-se ao uso do computador e suas ferramentas. Aí a pessoa vai lá, coloca um taxado no computador. E depois do computador coloca as duas letrinhas, PC. É como se a pessoa estivesse dizendo, ó, antes tinha o nome computador, e a gente riscou, e agora é PC. Essa é mais ou menos a lógica que vai estar sendo utilizada essa ferramenta, serve para isso. Essa daqui, subscrito e sobrescrito, serve para quando vocês for fazer algum trabalho de matemática, a gente tem que colocar 2 elevado a 2, por exemplo. Aí a gente consegue fazer isso com essas duas ferramentas, tá bom? Essa daqui é a ferramenta efeito de texto, ela serve para quê? Para literalmente enfeitar o texto de vocês. Nem sempre a gente vai estar utilizando ela, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu clico, ele mostra esses modelos aqui, ó. Alguns modelos, por exemplo, esse aqui, não sei se dá para vocês perceberem direitinho, mas ele tem uma sombra por debaixo. Aqui ele tem uma sombra, ó, para trás. Então, ó, se eu clicar nesse modelo aqui, o meu texto já vai ficar assim. Uma dica que eu dou para vocês: não utilizem isso daqui no texto inteiro. Como a gente costuma dizer na informática, vai ficar papagaiado que só o trabalho de vocês, principalmente se vocês forem fazer um currículo e colocar um negócio desse, tá? Não fica interessante para quem vai estar lendo o trabalho de vocês. Então, isso daqui, normalmente, a gente recomenda uma palavrinha em destaque que você quer chamar atenção para ela, um título, tá? Palavras curtas, para ficar mais resumido, ok? Aí você pode estar utilizando o efeito. Essa ferramenta aqui do lado
é a ferramenta, no caso, que ela é muito confundida com a cor da fonte. Ela chama-se cor do realce. Nós, no nosso dia a dia, quando a gente está, por exemplo, lendo um livro ou fazendo algum trabalho e a gente quer dar um destaque àquela palavra, normalmente a gente usa os marcadores. Nossos velhos marcadores, vamos lá, pega e marca lá. Só que o Word, ele tem essa função. Só que o nome não é marcador. O nome dele é justamente, no caso, realce do texto. Serve para quê? Ó? Por exemplo, eu vou clicar aqui fora, eu vou tirar do título. Eu quero dar um destaque para a palavra profissional. Então, aqui eu selecionaria só profissional, ó. E aqui eu vou nela. Se eu clicar em cima dela, vocês estão vendo que tem um traço amarelo. Então, já vai ser um marcador amarelo. Mas se eu quiser mudar a cor do marcador, eu clico aqui e vou estar escolhendo uma outra cor. Ó. Vou colocar o verde. Pronto. Ó. E aí, ó, ele fez a marcação naquela palavra. Ele serve para isso, tá? Vou desfazer aqui. E vou selecionar de novo o nosso título. Pronto. E aqui a gente tem, por último, a ferramenta que tem um A com tracinho vermelho. Essa é justamente a ferramenta que vocês utilizam para trocar a cor da letra. Uma dica que eu dou a vocês. Memoriza, não é decorar, memoriza que todo A que tiver um quadrado pintado de baixo é cor da letra. Quando você chegar no PowerPoint, você vai ver a mesma ferramenta. Então, tu já vai estar no automático, tu já sabe que é cor de letra. Chegar no Excel, tu vai ver a mesma ferramenta, porque o Word tem isso. Como é um pacote da Microsoft, as ferramentas são iguais. Então, quando eu tenho o hábito já de memorizar tanto a fonte, como o tamanho, como a cor da letra, que são os três princípios básicos de uma formatação, quando eu chegar nos outros programas, já vai estar no meu automático. Não preciso estar reaprendendo a colocar uma fonte, um tamanho e uma cor, não. Porque isso você já está aprendendo aqui no Word. Você vai apenas replicar o aprendizado nos outros programas, tá? Então, ó, se eu clicar aqui, ele já vai ficar, ó, vermelho. Mas se eu clicar na setinha, ele abre uma paleta de cores, aí você vai poder trocar as cores. Nem sempre são as melhores cores disponíveis aí para vocês. Normalmente existem essas paletas aqui, ó. Por exemplo, eu escolhi aqui um azul. Aí eu clico e ele fica, ó, tá? Novamente, se eu quiser trocar, vou lá, escolho outra cor. E assim eu vou trocar. Eu vou só dar uma dica a vocês. Quando vocês forem trocar a cor, se nenhuma dessas que está na paleta lhe agradar, você tem como fazer, digamos, uma escolha aqui, ó, mais cores. No mais cores, você vai, no caso aqui, aparecer, ó, e aqui você vai ter como ficar clicando, ó, nesse monte de cores. No lugar que você está clicando, vocês vão observar aqui, ó, que ele mostra esse verde, está dizendo que a cor atual é o verde, mas que se eu der um OK, ele vai trocar para esse tom de roxo. Mas, por exemplo, eu quero aqui, digamos, um mais amarelado. Eu vou procurando aqui o tom de amarelo, tá? Cliquei aqui. Só que aqui do lado tem uma variação, ó. Se eu quiser que esse amarelo subindo, ele vai ser mais claro. Se eu clicar e descer, ele vai ser um amarelo mais forte. Então, eu consigo ter uma variação de cores só se eu mexer por aqui. E aí, quando eu dou OK, ó, ele vai e coloca a cor que eu escolhi. Então, lembrando, sempre se não se agradar com a paleta de cores que tem aqui, você pode vir aqui embaixo. Então, no momento que você foi aqui embaixo, observa aqui, ó, ele criou uma nova paletinha. E foi justamente o amarelo que você utilizou recentemente. Então, ele vai, digamos que, guardando essas cores adicionais, tá? Deixa eu ver aqui que alguém falou, deixa eu tirar aqui o...
Pronto, então, continuando aí, vou fazer a seleção e vou agora trocar ela aqui para um azul. Pronto, para ficar uma cor mais forte para vocês visualizarem. E agora eu vou replicar tudo isso no restante do nosso texto, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou estar selecionando. Eu posso selecionar do início. Deixa eu só mostrar uma coisa que é muito comum acontecer. Quando vocês estão selecionando, tá? Vamos colocar aqui a lupa novamente. Ó, quando vocês estiverem selecionando no Word, vou iniciar aqui, ó. Digamos que eu queria selecionar esse parágrafo todinho, até o nome social. Só que na hora que eu estou puxando, eu soltei no meio do caminho, digamos assim. E aí, o que é que o aluno costuma querer fazer? Emendar essa seleção, ou seja, continuar ela. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai clicar aqui, ó, no finalzinho, clica, segura, e ele puxa, ó. No que ele puxa, o texto ele dá uma baldeada. E aí eu não, ele estava lá em cima foi lá para baixo, estava lá para baixo foi para cima. Quando acontecer normalmente esses tipos de bagunça, digamos assim, a gente tem uma ferramenta aqui, ó, que é a setinha do desfazer. Ele desfaz no caso, uma ação que foi feita. Então, preste atenção para cá, para o meu texto que está embaixo, que ele vai voltar para cima. Ó. E aí, ó, ele volta. Então, se você tiver em algum momento fazendo alguma seleção, outro cenário, sem querer, eu toquei aqui no espaço, ó. Aí, o que vai acontecer? Meu texto sumiu. Você vai aprender que foi meu texto. Eu vou lá em cima e dou um clique nele. E aí, ele volta, tá? Então, toda ação que vocês fizerem, você pode desfazer aquela ação vindo nessa setinha. Você tem como desfazer o processo, tá? Então, sempre se acostume a estar utilizando ela, ok? Vou tirar de novo aqui o zoom, vai ficar mais fácil a visualização. Eu vou clicar aqui fora. Quando a seleção não der certo, você não emenda. Quando a gente fala clicar fora, é qualquer parte branca, tá? De preferência pela direita, porque o que é que acontece normalmente? Eu selecionei aqui, ó. Eu vou clicar na parte branca pelo lado direito, lado esquerdo, perdão. O lado esquerdo, ele faz seleção também. Então, o aluno está querendo selecionar e clicando, ó. Aí ele vai começar a pegar. Porque o lado esquerdo, ele seleciona por linhas. Por isso que a gente recomenda sempre, quando clicar fora, você selecionar pelo lado direito. Clique, tá? No caso aqui, a gente vai selecionar o primeiro parágrafo. E agora a gente vai começar a formatar. A gente vai fazer a mesma formatação que a gente estava utilizando, ok? A gente vai primeiro aqui no grupo fonte, e aí a gente vai escolher um modelo de letra. E aqui a gente vai passando e vamos escolher. Vou colocar uma fonte que fica uma visualização mais bacana para vocês. Vamos. Pronto. E aí aqui ele mudou. Ó. Observem aqui que ele está um pouquinho diferente com a outra, tá? Mas a gente não vai dar tanta diferença na fonte, não. E a gente vai fazer agora o mesmo processo com a de baixo. Ó. Seleciona. E aí a gente vai trocar a fonte, tá? Só que aí... Opa, chegou mais aqui. E aí você poderia estar replicando isso para cada parágrafo. Porém, isso ia ficar um trabalho muito demorado, porque imagina se você tem várias páginas, você não ia fazer isso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Desfazer aqui, só para vocês compreenderem. E agora eu vou selecionar o documento inteiro. Eu vou diminuir aqui o zoom só para vocês verem a seleção.
que é que a gente pode fazer? Clicar, segurar e arrastar até o final e solta. Pronto. A partir do momento que eu soltei, que eu for lá no grupo das fontes, eu vou estar fazendo a modificação, ó, do conjunto todo. Então, tudo está sendo mudado ao mesmo tempo, tá? Então, deixa eu escolher aqui uma fonte, que eu sei que ele não vai estar, ó, passando para o outro lado da folha. Deixa eu colocar uma francesa com negrito. Pronto, coloquei essa daqui. Observe que a gente ainda tem espaço aqui na nossa folha, não tem problema. Eu vou aumentar aqui o zoom. E agora a gente vai começar a modificar o tamanho. Vamos colocar aqui para texto, recomendo-se normalmente que você use tipo um 12. Padrão, ela vem sempre 11. Coloca um 12, chorando um 14. Tá? Vamos colocar então aqui 14, porque o título, ó, olha aqui, ó. A proporção, só pelo fato da gente trocar a fonte e trocar o tamanho. Ele já ficou, ó, se eu botar para o 12, já foi um pouco mais da metade. De 14 ele vai quase a folha inteira. Então, a gente pode estar trocando sim. Deixa aqui no 14. Aqui a gente vai mudar agora, ó, a cor. A cor a gente vai colocar, vou colocar um verde mais escuro para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pronto, feito isso, eu preciso colocar negrito, itálico e sublinhado? Não, não precisa. No caso, não há necessidade. Eu posso até colocar um itálicozinho se eu quiser, ó, dar um charmezinho no meu texto. Deixar ele mais inclinadinho. Aí, beleza, pode ficar. Agora, essas outras, a gente não vai utilizar todas. Então, para o título, a gente utilizou mais formatação e para o texto, um pouco menos. Ok? E aí, a gente vai começar, deixa eu colocar aqui a lupa, a mexer com esse grupo aqui. Então, como eu disse a vocês, a formatação ela é básica, porém a gente utiliza muito esses dois grupos, que é o grupo da fonte e o grupo do parágrafo, ok? Eu vou pegar aqui o título, para vocês perceberem. É só selecionar ele. Bom, ó, a nossa régua, como eu disse a vocês, é ter o ponto inicial na parte branca, que é o 0, e o ponto final aqui na parte branca, que é o 15. Então, quando a gente começar a modificar o alinhamento, a gente vai modificar de uma ponta a outra da régua. Vai ser sempre essa nossa referência, ok? Quando a gente fala em alinhamento, vocês têm esses 4 aqui para estar trabalhando, ok? Vão sempre ser utilizados, tá? Isso é muito importante que vocês memorizem, porque, novamente, vai ser replicado no Excel, vai ser replicado no PowerPoint, tá? O primeiro, ele já vem marcado. Quando a gente para o mouse em cima, ele já vai mostrar o nome para vocês, ó. Alinhar à esquerda. Ou seja, por padrão, todo texto que você começar a digitar dentro do Word, ele é alinhado. Ou seja, ele é da esquerda para a direita. Sempre vai ser assim, tá? O próximo é o centralizar, que é quando eu quero colocar o meu texto no centro. Basta eu clicar, ó, e automaticamente ele vai para o centro, ok? Deixa eu desfazer aqui. Eu vou mostrar uma coisa a vocês. É muito comum, tá? É de um automático, tá? O aluno, quando está começando a mexer no Word, ele tem que fazer isso daqui, ó. Ele coloca o cursor no início, ele começa a dar espaço, para que a palavra vá se deslocando até chegar no centro. Como essa minha palavra aqui, ó, ela já tem um sublinhado, o espaço ele vai entender como se fosse uma letra, tá? Então, vai ficar aqui, ó, como vocês estão vendo, esse monte de risco aqui. Mesmo que você não tenha sublinhado, deixa eu tirar aqui, ó. Visualmente, o aluno pode até dizer, ó, isso daqui está centralizado. Mas quando eu selecionar, ó, vocês vão ver isso daqui, ó, que nós chamamos de excesso de espaço. Então, o aluno, ele não centralizou, ele deu espaço. Tanto que se eu olhar para cá, para essas ferramentas, aqui está marcada essa daqui, ó.
Então, esse alinhamento não está centralizado, não, ele está para a esquerda. Agora, o aluno é que afastou as letras para mais para frente, mas ele não centralizou. Então, toda vez que você for centralizar, você tem a ferramenta adequada para isso, tá? Deixa eu colocar o diário de novo. E aí a gente vai fazer o quê? Clicar no centralizar. Se eu quisesse que o meu texto começasse da direita para a esquerda, aí a gente utilizaria esse daqui, ó, tá? No nosso exemplo, a gente deixa centralizado. Então, o que é que muito acontece? Texto a gente deixa para a esquerda, texto em si, tá? Essa parte maior de baixo. O título, normalmente, não é obrigatório, mas a gente centraliza só para deixar um alinhamento mais bonito. Alinhamento à direita, normalmente a gente utiliza, por exemplo, vou fazer uma declaração no Word. Aí as datas, normalmente, tem lá a data que você está fazendo aquele trabalho, normalmente ela fica para o lado direito. Então, é nesse cenário que você vai estar utilizando essa daí, tá? A última, que é justamente justificar, essa a gente vai utilizar especificamente em textos, tá? O que é que essa ferramenta faz, ó? Deixa eu ajustar aqui para vocês. Observe aqui que nesse meu primeiro parágrafo, todo o meu texto do lado esquerdo, ó, tá bem igualzinho, tudo bem alinhado. Já do lado direito, ele fica essa bagunça aqui, ó, digamos que meio que quebrado. Porque o que que acontece? O Word, ele tem aqui essa marcação, ó. Vocês estão vendo essa linha, ó. Então, por exemplo, na terceira linha tem assim, o termo, aí tem um espaço bem grande, embaixo tem a palavra informática. Quando o Word identifica que a palavra não vai caber depois da palavra termo, porque tem a margem aqui, se ela não cabe, ela já joga para baixo e cria esse espaço todo aí, tá? Então, a gente faz, digamos que um ajuste na formatação utilizando justificar, para que ele iguale as duas laterais. Se você abrir um livro, jornal, revistas, você vai perceber que a grande maioria dos textos, eles estão igualados nos dois lados, ou seja, eles se encontram justificados, que é, no caso, o nome da ferramenta que a gente utiliza. Então, aqui, ó, eu vou selecionar esse parágrafo aqui, ó, e agora eu vou dar um clique aqui nela, ó. E observem para o lado direito de vocês como vai ficar tudo igual, ó. Ele deu, ó, uma ajustada no texto. O que normalmente acontece? Quando vocês aplicam justificar, aqui não teve nenhum exemplo tão gritante, digamos assim. Às vezes ele cria um espaço bem grande entre as palavras, mas aí, no caso, ele não tem excesso de, de espaço, porque para a função dele funcionar, que é igualar os dois lados, ele tem que fazer alguma coisa para que o texto fique na esquerda e na direita. E se for preciso ele criar um espaço bem grande entre as palavras, ele vai criar. E aí isso é normal de acontecer, tá bom? Do mesmo jeito a gente vai fazer aqui embaixo, ó, ok? Só que aqui embaixo a gente vai pegar já, deixa eu tirar aqui a lupa para vocês verem o resultado no todo. Vou selecionar agora do segundo até o último, porque eu quero colocar a mesma formatação para todo mundo. Bom, e aí, ó, observe bem aqui, ó. Olha como é que está desalinhado. Quando eu justificar, ó, ele igualou todo mundo, tá? Então, deixa eu só simular aqui. Deixa eu ver se ele consegue. Só tentar simular. Ah, ele não fez. Normalmente ele faz esse excesso que eu estava falando para vocês. Mas quando vocês estiverem trabalhando, o que acontecer, você já vai estar ciente que isso é comum estar acontecendo, tá? Feito esse alinhamento, e aí a gente já consegue, ó, perceber o nosso texto bem alinhado. Aí a gente vai agora fazer outra coisa. Eu acredito que vocês façam isso muito no dia a dia. Olhando para esse texto, ele já tem uma formatação de fonte, de cor, de tamanho. Quando você vai fazer uma redação, compara quando você vai fazer uma redação e olha para esse texto. O que é que está faltando nele? Visualmente falando.
Presta atenção e analisa. O Quando termo. tá faltando o quê? Pode Conectivo. falar. Tá faltando alguma coisa nesse texto. Conectivo não é, né? Não, mas tá faltando um detalhe. Por exemplo, pensa assim, ó, quando você vai fazer uma redação, você faz isso. E nesse texto ele não foi feito. Alguém aqui já fez Enem? Eu não. Ainda Também não? não. Mas na escola de vocês tem redação, não tem? Tem sim. Pronto, então vocês fazem muito isso. Tem uma coisa que é que vocês fazem quando vocês estão escrevendo na redação, mas que não foi feito na digitação. É isso que eu estou querendo que vocês identifiquem. Pontuação não é. Não, pontuação já foi feita correção. Olha direitinho, tá bem visível. Cabeçalho. Cabeçalho ainda não, a gente vai fazer ele depois. Tem outra coisa. E aí, olhem. Se você não fizer isso, que o professor já faz logo um X bem bonito no começo do teu O parágrafo. Correção espaço. ortográfica. O espaço que tem que deixar. Que espaço, qual é o nome desse espaço que a gente chama? Eu me esqueci, ó. Esse espaço é colocado aonde? No começo do texto. No começo do texto. Então, faltou aquele espaçozinho do começo do texto, ou seja, faltou o nosso parágrafo. Todo o Isso, trabalho meu que Enem. você vai fazer, você tem que colocar um parágrafo. Não tem como ser assim, não. Principalmente porque o texto é grande. Então, você precisa colocar um parágrafo. Eu posso colocar o parágrafo na hora que eu estou começando a digitar? Até pode. Mas normalmente a gente recomenda, digita todo e no final coloca o parágrafo, que é o que a gente vai estar fazendo agora, tá? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, como via de regra, selecionar tudo que eu quero aplicar o parágrafo. O parágrafo eu não preciso colocar no título, é só para o texto. Então, eu vou selecionar o texto todo. E aí eu vou colocar aqui a lupa só para vocês visualizarem. Quando a gente fala parágrafo, aqui tem o grupo parágrafo, mas ele não vai estar aqui, ou seja, não vai estar externamente. Então você tem que prestar bastante atenção para lembrar que o parágrafo ele é escondidinho, digamos assim. Ele é escondido aqui, ó. Todo grupo ele tem uma setinha aqui, ó, no finalzinho dele, ó. Significa dizer o quê? Que ele tem mais ferramentas para mostrar, mas que aqui no momento não dá para mostrar todo mundo. Então, algumas estão escondidas, justamente o parágrafo. Então, quando a gente clica aqui, ó, ele vai abrir, no caso aqui, ó, uma janela para vocês. Eu diminuo aqui para vocês conseguirem ver aqui o outro o parágrafo acontecendo. Do lado esquerdo, vocês estão vendo ó, que o texto está todo igual para o lado esquerdo. O segredo vai acontecer aqui dentro dessa janela. Eu posso fazer muitas outras coisas dentro desse mesmo ambiente, tá? Lembra que aqui a gente estava mexendo no justificar, ó, que a gente mexeu um pouquinho aqui nos alinhamentos, nos quatro? Eu costumo orientar o aluno da seguinte forma: faz toda a formatação pelo lado de fora, digamos assim, que é nessa parte que a gente está mexendo, e deixa só o parágrafo para mexer dentro dessa caixa, porque senão vai ser mais complicado, porque, na verdade, quando vocês pegarem o macete de estar formatando, vocês vão tanto formatar por fora, como vocês vão poder formatar por aqui por dentro, porque são as mesmas ferramentas, tá? Só que mostrada de maneira diferente. Então, o que é que você vai mexer? O parágrafo, a gente utiliza sempre essa caixinha que tem um nome especial, ó. Dentro dessa caixinha tem o nome nenhum, porque nenhum parágrafo foi aplicado no momento. Então, qual é a dica que a gente dá? Lembra do nome especial. Parágrafo é aplicado especialmente na primeira linha.
Então, quando a gente clica, ele mostra, ó, deslocamento e primeira linha. Observe aqui do lado direito, ó, tem uma caixinha. Ela não tem nada dentro. No momento que eu escolher aqui a primeira linha, ele já vai mostrar 1,25. Significa dizer o quê? Aqui na minha régua, ó, aqui olhando para o lado esquerdo, aqui é o ponto zero. E aqui tem 1, esse tracinho menor é 25, esse tracinho maior é meio, aqui mais 25, como se fosse assim, ó, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2. Então, o que que o computador, na realidade, o Word está dizendo para você? Ó, eu vou afastar esse texto a 1,25 cm. Então, ele vai pular bem para cá, mais ou menos, ó. Então, na hora que eu der o OK aqui embaixo, ó, observe que ele vai se deslocar agora, ó. Ó, ele sozinho deslocou. Olha aqui onde está 1,25, que é justamente o recuo da primeira linha. Ele deu um salto, ó, justamente naquela distância que apareceu. A distância de 1,25 a gente não mexe, a gente deixa do jeito que está lá. A única coisa que a gente recomenda o aluno a mexer, clicar na caixinha aqui do cantinho, e na caixa do especial escolher primeira linha. Só essas duas etapas. Clicar no cantinho e trocar para a primeira linha. Pronto, você já colocou um parágrafo. Não precisa mexer em mais nenhum outro lugar aqui dentro, tá? E feito isso, é só tirar aqui, ó, todo o trabalho de vocês, ó, está totalmente alinhado. E aí, ele já tem o parágrafo aplicado. Se eu clicar aqui fora, do lado direito, ó, e aí a gente tem uma visualização mais bacana para o trabalho de vocês, ok? Outra coisa que a gente tem aqui, que a gente precisa estar utilizando, que isso normalmente a gente precisa utilizar aqui. Por quê? Ó, deixa eu diminuir aqui a folha. Se eu quero que o meu texto ele tome o máximo de espaço possível na folha, tá? Eu posso estar trabalhando uma coisa que nós chamamos de espaçamento. O espaçamento nada mais é do que a distância entre uma linha e outra. Normalmente o texto ele tem uma distância, mas se eu quiser aumentar essa distância, eu posso estar aumentando. Toda vez que eu aumento o espaçamento, automaticamente o texto vai se espalhar mais ainda dentro da folha, ok? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui todo mundo, tá? O espaçamento, eu dar aqui, colocar a lupa, só para vocês verem a ferramenta. O espaçamento é essa ferramentazinha aqui, ó, que tem uma seta para cima e tem uma seta para baixo. Quando você clica, ó, ele vai abrir um menu com algumas numerações, tá? Eu vou passando o mouse por cima e vocês prestem atenção para o texto, como vocês já vão vendo a diferença, ó. 1,15, ó, já deu um espaço, ó, 1,5, já aumentou. Aumentou de uma forma que, se você observar, ó, do lado direito apareceu outra folha. 2, ó. 2,5. Olha a distância, 3. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em 3, ó, eu diminuir aqui, ó. Olha aí como é que está meu trabalho. Ele foi para 3 folhas, porque eu aumentei só o espaço entre uma palavra e outra, tá? Isso daqui vocês vão utilizar também quando vocês copiarem um texto lá na internet. Lembra que eu falei que vocês têm que clicar na ferramenta aqui do limpar a formatação? Ele limpa tudo, mas ele também tem que ser removido o espaçamento, porque quando você clica aqui, ó, lá embaixo tem assim, ó, remover espaços. E aí ele remove o espaçamento entre as linhas na hora que você pega lá da internet. No nosso exemplo, a gente vai colocar ele com 1,15. Eu acho que você passa. Diminui aqui. Olha, tem mais espaço lá embaixo. Então a gente pode ir lá, ó. Vamos tentar 1,5. Ó, 1,5 já não deu. Ele passou para uma segunda folha. Então, realmente, o espaço máximo que eu consigo aumentar é 1,15. E aí eu tenho que deixar ele desse jeito, ó. Pronto, é o máximo que eu vou estar conseguindo fazer. Aí eu vou clicar aqui fora. E aí o nosso texto tem essa proporção, ó. Ok? Feito todo esse procedimento, tá?
de formatação, que aí a gente utilizou. A gente não vai utilizar todas as ferramentas ainda não, do grupo do parágrafo. A gente vai ver umas outras amanhã, tá? Feito todo o procedimento de montagem, ou seja, de formatação do nosso texto, a gente precisa agora, no caso, estar guardando esse documento, que é o que normalmente a gente chama de salvar. Eu vou, antes de salvar, só mostrar para vocês como funciona o limpar, porque aí, como a gente tem um texto todo formatado, vocês vão conseguir ver bem direitinho. Ó. Depois eu vou desfazer para voltar ao que está. Quando vocês trouxerem o texto lá da internet, vocês vão fazer isso daqui, ó, selecionar tudo. Ó. Aí, na hora que você clicar aqui, ó, na ferramenta, opa, observem aí, deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar mais perceptível. Deixa, opa, pronto. Vai ficar mais fácil de vocês perceberem. Ó, vou dar um clique aqui na ferramenta. Ó. Quando eu clico, ó, todo o meu texto, ó, que antes se encontrava todo formatado com alinhamento, com espaço, título centralizado, tudo é removido. Então, é uma ferramenta fácil de se utilizar, muito necessária para vocês poderem trabalhar com texto na internet. Como remover a formatação? Eu vou vir aqui na setinha, ó, e clicar em desfazer. E aí, ó, meu texto voltou a ser o que era antes. Eu vou clicar fora. Quando eu clicar fora, para poder fazer o salvar, eu não preciso estar com o documento selecionado, não, ok? Para salvar. E aí a gente vai começar a salvar. Aqui em cima eu tenho o desenho de um disquete, que é para justamente ele já salvar. Eu, na verdade, dentro do Word, eu tenho 3 caminhos para fazer um salvar. Para que não fique tão baldeado de tanta informação para vocês, o que é que a gente dá de dica? Quando você vai fazer o salvar pela primeira vez, vem aqui no arquivo. Salvou o teu texto, beleza. Aí quando foi no outro dia, tu abriu ele e fez uma continuação na digitação, formatou. Aí você fez o que nós chamamos de alteração. Ou seja, você deu uma modificada no seu trabalho. Para salvar essas modificações, aí a gente recomenda você vir aqui. Na verdade, ele faz também o salvar. Só que aí, para ficar mais fácil para a cabeça de vocês, salvar modificações, mudanças, vem no desenho do disquete. Vai salvar ele pela primeira vez, vem aqui no arquivo, tá? Que é o que a gente vai estar utilizando. E aqui vocês vão ter uma opção, ó, chamada de salvar. Quando você clicar em salvar, ele vai abrir aqui essa janelinha aqui para vocês. E aqui embaixo, ele vai ter uma pastazinha com o nome de procurar, ou seja, você vai procurar o lugar onde você quer guardar aquele trabalho. Aí você vai clicar aqui em procurar. Pronto, aí aqui ele vai abrir uma janela do internet, do explorador de arquivos que a gente viu lá no Windows. É a mesma janelinha, tá bom? E aqui, como eu disse a vocês, no painel da navegação, tá? Que são os lugares onde você pode clicar para escolher o canto de se guardar aquele trabalho. Como nós estamos fazendo texto, recomenda-se salvar dentro de documentos, porque aí você já salva ele de acordo com o seu trabalho. Lembrando que sempre o nome que está aqui em cima é o lugar onde você está guardando, ok? Deixa eu só diminuir aqui a janela para ficar mais fácil. Ó. E aqui, ó, toda vez que você for salvar, o Word, educadamente, ele vai te dar uma sugestão. Ou seja, o teu título sempre será o nome que vai estar vindo aqui. Se você vai fazer um currículo, está lá, Antônia Maria da Silva. Aí ele vai puxar Antônia Maria da Silva aqui dentro, porque o título é replicado como sugestão, tá, de texto. Deixa eu só tirar aqui que alguém mandou uma mensagem para poder responder. Pronto. E aqui a gente vai, no caso, clicar e vamos apagar, porque a sugestão que ele nos deu, a gente não vai utilizar. Então, vamos colocar ó, o nome de formatação de texto, que é para a gente
Ao ler o título, a gente já saber do que se trata, ok? Aqui embaixo, esse tipo de documento a gente deixa como tá, documento do Word, e aí a gente clica aqui em salvar. Pronto, aí ele está salvo. Como é que eu sei que está salvo? Aqui em cima, na barra de título, aparece o nome que vocês dão lá, aparece aqui em cima, formatação de texto, tá? É o mesmo. E aí, a gente pode estar fechando o programa, a gente clica aqui no nosso X. Pronto, e aí eu fecho o Word, tá? Vou de novo abrir ele. Deixa eu tirar essa lupa. Pronto, cliquei aqui no iniciar e digitei o Word. Vou abrir ele novamente. Pronto. Deixa eu colocar agora a lupa. Quando você abre o Word, aqui do lado esquerdo é na hora da abertura, tá? Aqui isso vai surgir para vocês. Surge para vocês a caixa dos recentes, ou seja, quais foram os documentos recentemente utilizados nesse programa. O primeiro está aqui, ó, hoje, formatação de texto, tem o nome documentos, ou seja, o título, o nome dado para o arquivo foi formatação de texto e onde é que ele está guardado? Dentro de documentos. Do mesmo jeito que vocês veem aqui outros, ó. Isso tudo são históricos. Ele vai datando, ó, de ontem, semana passada. São programas que, no caso, são arquivos que foi aberto nele, tá? Se o seu for outra versão, ele não vai aparecer isso. Você vai clicar aqui na folha normal. Se a versão for tipo um 2010 ou outra mais anterior, e aí você abre apenas ele normal. E como é que eu faço, então, para visualizar o arquivo que eu trabalhei, para dar continuidade a ele? A gente clica aqui, ó, arquivo, e aí a gente vai ter a opção de abrir. Na versão 2010, por exemplo, na hora que tu clicar no abrir, ele já aparece aquela caixinha. Na versão 2016 para frente, você tem que clicar em abrir e depois clicar aqui em procurar, tá? Tanto para salvar como para abrir, tem que clicar lá embaixo na folhinha. E aí ele vai estar dentro da caixinha aqui, ó, abrir. Como nós utilizamos documentos, ele vai estar te mostrando aqui, ó, já está dentro da parte do próprio documento. Mas se estivesse aparecendo, por exemplo, imagens, aí você iria clicar aqui no painel da navegação da esquerda, você clicaria em documentos, ok? E aqui a gente visualmente identifica, tá, o nosso trabalho. Ó, tá aqui, ó. Antes mesmo de abrir, a gente já vê, ó, o íconezinho aqui do Word. A gente já vê aqui o nosso título. A gente clica nele e depois a gente pede para abrir, tá? Pronto. Aí aqui está o nosso texto, tá? Aí você poderia dar continuidade normalmente no seu trabalho e depois você teria que salvar novamente a alteração, ou seja, guardar o que você modificou, tá? E aí, para isso, você estaria utilizando apenas esse botãozinho aqui de salvar. Você clicaria nele, ou então, como tem a caixinha aqui, eu daria apenas um Ctrl B para quem gosta de combinação de teclado, tá? Aí deixa eu só diminuir aqui de novo. E deixa eu só fechar aqui essa página, tá? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Anteriormente, a gente foi aqui no X para fechar o Word, para fechar o programa quando não se trabalha mais. Porém, pode acontecer de você fazer um trabalho e você ainda precisar utilizar o Word, mas não precisar aquele trabalho. Então, por exemplo, eu fiz aqui o texto da informática educativa, finalizei ele, agora eu vou começar um novo texto. Eu preciso fechar o Word, abrir ele lá no iniciar de novo, procurar o nome dele como a gente fez? Não. Aqui em cima tem o nome arquivo, tá? Deixa eu botar a lupa para ficar mais fácil a visualização. Aqui, quando a gente clica em arquivo, ó, vai aparecer essa janelinha. E aqui embaixo você tem uma opção chamada, ó, fechar. O que que esse fechar faz? Ele fecha apenas a página que você está trabalhando. Vou fechar. Ó. E aí, deixa eu tirar de novo aqui a lupa para vocês verem no todo. Terminando de fechar. Ó. E aqui, ó, ele fechou.
Quando você fecha uma página, todas as ferramentas aqui, ó, fica tudo assim acinzentado. Por quê? Porque aqui dentro não tem folha nenhuma. Só vai ficar disponível as outras ferramentas para vocês usarem quando você pedir uma nova folha. E aí você pede aqui, ó, arquivo. Tá? Deixa eu colocar a lupa de novo. Ó, arquivo. E aí você tem a opção novo. Quando você clicar em novo, ele vai mostrar essa janelinha aqui, ó. Mostra a folha em branco. Você só clica nela, ó. E aí sim, ó, as ferramentas ficam disponíveis para você estar utilizando novamente, tá? Então, quando for fazer vários trabalhos dentro do Word, faz um salva, fecha a página e pede um novo documento para começar o seguinte, tá bom? E aí aqui, deixa eu só finalizar com vocês, deixa eu só pegar aqui o link, eu vou só parar aqui a exibição da tela, que aí eu vou estar pegando aqui o link para vocês estarem, no caso, registrando a presença de vocês. Só um instante. Bom, eu vou estar enviando agora para vocês por mensagem, como ontem. Vocês me confirmam aí se vocês receberam, tá? Recebemos. Pronto, beleza. E aí vocês registram. Pessoal, eu vi no grupo que algumas pessoas, o pessoal está comentando que ainda não está as publicações das aulas anteriores, tá? Aí eles estão vendo aí essa questão para poder fazer a publicação. Eu acredito que assim que ficar tudo ok, eles já sinalizam a vocês, para vocês estarem acompanhando. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Também no meu privado, não tem problema de responder, é só ir lá, estou no grupo, comenta. Fala lá que a gente orienta vocês para tirar a dúvida que vocês possam ter, tá bom? De antemão, novamente, quero agradecer a presença de vocês, pela participação assídua, tá? Todas as aulas aqui, tá bom? E a gente se encontra amanhã no mesmo horário, tá bom? Tchau, tchau, gente. Pronto, Nayara, vou só finalizar e eu te envio, tá bom? Tá certo. Tchau, tchau, gente. Tchau.